Olá, tudo bem? Primeiramente, boa tarde para todos vocês. Meu nome é Douglas Freitas, sou organizador do Seminário Catarinense de Direito das Famílias e Suas Questões Patrimoniais. Este evento que vai ser 2 dias de bastante bate-papo, bastante mesa redonda com grandes profissionais. E é uma honra estar com vocês, tanto presencialmente quanto quem está nos assistindo online. O primeiro tema deste evento vai ser provas, nulidades e desconsideração da personalidade em ações de família. E para fazer este bate-papo, eu gostaria de convidar a minha queridíssima amiga e advogada e professora Mariane Bosa. A professora Mariane Bosa, ela é advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões pelo SESUSC, presidente da Comissão da Advogada de Família do IBDFAM e professora da ASP e pós-graduações em autores e artigos jurídicos. A professora Mariane vai falar então sobre essa temática e eu gostaria então de passar a palavra para ela para que a gente possa começar o primeiro trabalho deste evento. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Douglas, né? Meu amigo, como ele já falou também, meu colega. Dividimos já há alguns anos na advocacia de Direito de Família e Sucessões e trocamos bastante figurinhas aí. Agradeço a presença de todos também aqui, vejo que tem bastante gente interessada, né, no tema Direito de Família. Vejo alguns rostos conhecidos também, né? Vou prestigiar a minha equipe também que veio aqui do escritório. E vamos então à nossa temática aqui, né? Sendo bem prática, eu sou, quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada pelo direito de família, pela advocacia. Então, vou trazer questões bem práticas aqui do meu dia a dia, do meu escritório, na advocacia, com relação às provas, né? E o que a gente precisa necessariamente no dia a dia nos processos para poder alcançar o direito do nosso cliente, né, que é o que nós buscamos. Então, falando sobre essa parte das provas, nós temos ali no artigo 369 do CPC, que confere direito às partes, né, e a requerimento das partes ou para o juízo, de empregar todos os meios de provas necessários, né, ao processo. E Conrado, até o professor Conrado costuma dizer que ganha processo quem tem prova, né? E é uma das coisas que eu falo também para os meus clientes quando eles chegam no escritório, né? A gente sabe no dia a dia que o cliente ele chega com um problema, né? A gente acolhe o cliente, assim, só que a gente não pode levantar uma bandeira para tudo, né? Para o cliente nos informa, nos afirma, e que isso vai se tornar verdade no juízo apenas com a nossa fala. Então, a gente precisa das provas, né? É muito importante que o processo venha acompanhado de provas. Então, principalmente numa liminar, por exemplo, eu sempre já exponho bastante para o cliente que para alcançar o deferimento de uma liminar, eu tenho que ter uma prova muito robusta do que eu estou pedindo, né? Então, é muito importante que a gente tenha muita prova daquilo que a gente está pleiteando para convencer o juízo. E essas provas também, elas têm para ser consideradas válidas, né? Elas têm aí algumas normas, né? A partir do 369, ali, antes até no 342, nós temos sobre as provas eletrônicas e tudo mais, e temos muitos enunciados já que auxiliam também nisso. Então, assim, falando bem da prática, eu impugno muitas provas que são colocadas no processo e que não apresentam o tempo ou que realmente aconteceram, tanto no tempo ou com aquela pessoa que esteja... principalmente estamos falando aqui de print do WhatsApp, né? Então, que hoje é muito utilizado, né? Que hoje nós já temos, inclusive, enunciado, se não me engano, é o 639 ali do JDC, que fala que pode ser empregado os prints de WhatsApp nos processos, né? Mas muitas vezes esses prints são colocados de forma aleatória, sem qualquer comprovação de data e tudo mais. Então eu sempre falo para meus clientes para
darem o print segurando a tela ali, que é quando aparece a data, né? E também de mandar a foto ali da pessoa, do contato, né? Para a gente comprovar tanto a foto como o número do contato para provar que é daquela pessoa aquele print. A gente costuma utilizar também um programa lá no nosso escritório, porque nem sempre aquela prova, principalmente quando vem de uma rede social, por exemplo, um print de uma rede social, a pessoa ela pode apagar, né? Então, a gente sabe que uma ata notarial também hoje não é muito, né, barata, digamos assim, para as partes. Então, a gente costuma utilizar um programa que é Verifact, né? Glenda que está me ajudando, Verifact. Então, a gente encaminha até para o cliente com relação esse programa, ou, às vezes auxilia a poder colocar esses prints ali e assim assegurar a prova que de repente pode ser apagada lá na frente, né? Se a gente está falando de uma rede social, que a gente sabe que quando começa um conflito de família, as redes alteram, né? Então, assim, eu garanto essa prova antes, já faço, e esse programa, por exemplo, tem validade, né? E assim eu já garanto aquela prova, né? Para que ela não seja depois apagada e tudo mais. Então a gente acaba, e falando até do cliente, né? Claro, a responsabilidade da entrega dessas provas tem que vir deles, porque o interesse da demanda é deles, né? Então a gente tem às vezes casos lá no escritório que, mas eu tenho razão, né, doutora? Como que o juiz não vê isso? É que o juiz também não pode ir só naquele blá blá blá, né? Isso acabou no direito de família, a gente acaba vendo muito ainda. Os advogados só falando. O que eu falo no processo eu tenho que provar. Né? Então, assim, e o cliente tem que me ajudar com essa prova também. E até para a gente elevar o nível, né, da nossa advocacia de família e não ficar naquele bate-boca, daquela lavação de roupa suja que era antigamente, que hoje em dia não cola mais, né? Então, vocês que estão aqui, que estão estudando, né, que estão aprimorando o seu conhecimento, a gente tem que levar técnica para os juízes, né? Porque até no direito material, claro, eles vão passando de varas em varas, e alguns lugares têm as varas especializadas, e que todas tivessem, né, varas especializadas, porque faz uma grande diferença, mas processualmente falando, eles sempre vão pela essa parte processual, né? Que eu até quando no início da minha advocacia, eu não era muito, né, a gente não tem muito conhecimento, e muita gente vai aprendendo com a prática, e também com muito estudo, né, Douglas? Então, passar um pouco para ele aqui, para falar um pouco dessa importância da prova. Na verdade, a gente tem que, temos que entender que nós estamos dentro de uma nova época, de uma nova realidade. Alô? Tá ligado. Nós estamos vivendo, na verdade, uma nova realidade. Né? Estamos vivendo uma época onde as pessoas consomem muito mais um vídeo no YouTube do que assistir um filme. Eu digo pelo meu filho, por exemplo. Ele conhece todos os memes, certo? Memes de filme, inclusive. Só que ele não viu os filmes que geraram o meme. Sabe? E aí, quando eu convido ele para ver o filme, ele se sente, de certa maneira, entediado. Em parar apenas 1h30. Perante uma única tela. Ele está acostumado a ver 12 minutos, que é o tempo, mais ou menos, de um vídeo no YouTube. Tá? E isso não se restringe apenas às crianças. Nós estamos entrando nesse ciclo também. Os juízes, os promotores, os assessores. Então, o nível de atenção está cada vez menor. E antes de a gente ficar criando aqui problematizações e deveres ser sobre isso, nós temos que entender que é a realidade e ninguém, e é uma frase célebre, consegue segurar o progresso. Pro bem ou pro mal, é o que nós temos para hoje. Então, tu chegar e juntar 50 páginas de prints do WhatsApp, não espere que o juiz vá ler. Não espere que o assessor vá ler. Então, queira ou não, as nossas próprias petições de 60 páginas, de 15, 20, 30 páginas, que já antigamente era considerado uma petição muito pequena, hoje ela também não está sendo lida. Então, queira ou não, tu ser o mais objetivo possível no teu peticionamento, no teu pedido, na tua narrativa fática, tu está facilitando a questão da tua interlocução, da tua locução do teu direito
para aquela pessoa que está escutando. É aquela velha história. O problema de comunicação não é quem fala, é quem entende. Então tu tens que trabalhar com a ideia de que por que a pessoa vai entender naquilo que tu estás trazendo. Não adianta dizer, mas eu expliquei tão explicadinho, né? Mas se a pessoa não conseguiu compreender porque tinha muita informação, não é que o erro seja teu, mas te faltou, na verdade, compreender como vai funcionar a pessoa que vai ler o teu texto. Então, por exemplo, uma questão bem prática. Geralmente, o ponto crucial daquela conversa do WhatsApp está no print do dia X, tal horário. Por que não pegar aquela tela e colocar na petição, no momento que tu está fazendo a narrativa sobre aquele problema? Recorta e cola na petição ali. E deixa todo o contexto do antes e do depois no anexo, que seguirá na petição. Outro ponto, nós temos que compreender que agora os processos são virtuais. A leitura do processo vai acontecer numa tela. Às vezes, num celular. Então tu tem que pensar também tamanho de texto e a forma como tu vai apresentar o teu texto. Eu sou da época, embora tenha essa pele ótima aqui, eu sou da época que o texto era digitado ainda em máquina de escrever. Eu peguei essa época. Eu peguei leitura do Diário da Justiça impresso. Ok? E é totalmente diferente de hoje eu entrando no aplicativo que já filtra o meu nome, me permite jogar para o WhatsApp o texto da publicação. Então, é outra realidade. E eu não posso pensar na advocacia nos mesmos moldes daquela época. Mudou. Quer ver um exemplo prático? Adorávamos juntar papéis coloridos nos processos. Era uma grande inovação. Tu imprimia algo no papel colorido, por quê? Porque tu destacava aquela página dentro do processo. Hoje ela não se destaca. Ok? Porque agora é o processo digital. Claro que uma dica, se tu quer fazer uma coisa um pouquinho diferente, para quando o juiz rodar o teu processo e ele olhar ali, talvez tu botar uma página com filtro colorido no fundo, um amarelinho claro, ou coisa assim, vai se destacar daquele branco chapado que vai ter. Embora a árvore lá no processo é clicado de evento em evento. Então não é corrido direto como quando tens um PDF. Então também tem que pensar que não vai adiantar muito isso. E aí entra nas atas notariais. Antigamente, por que a ata notarial era tão legal? Porque a ata notarial, ela vinha com aquilo que todo profissional do direito adora. Selos e brilhos. Todo mundo no direito adora um papel bem selado, cheio de tarjas, até meio durinho, né? Quer ver quando ele vem no couchê mais grosso? Sabe? E aquilo ali dá um peso, um valor na prova, que hoje não vai ser mais assim, porque agora é digital. E já peguei ata notarial errada. Ah, não. Acontece muito. Que não estava de acordo Exatamente. com a conversa Exatamente. que realmente tinha que é mal. pior ainda. Que é pior ainda. Então, então tu desconstitui uma prova dessa. Então, tá? hoje, quando clicar, porque doutor, eu vou fazer ata notarial, eu vou gastar R$700, eu olho para a cara assim, bicho, transforma em cerveja. Sabe? Porque ela não vai ter um peso hoje diferente do print do WhatsApp. Não é como antigamente, que aí realmente tinha aquele peso, a folha era diferente, tinha gente de selo. O pessoal agora fica louco quando eu falo isso. Mas é verdade, mudou a forma de tu até degustar provas hoje no judiciário. Então, por isso, que queira ou não, nós temos que estar antenados nos tempos atuais de como está sendo produzido o direito hoje e pensar nas provas para esta produção. Ok? Uma outra situação que também, ao falar de provas, é muito importante a gente orientar os clientes, é no tocante à produção prévia de provas, como a professora Mari mesmo acabou trazendo, porque muitas vezes aquela conversa no WhatsApp, aquela mensagem, aquele e-mail, é menos formal, mais do dia a dia, tu consegue produzir muitas provas antes da propositura da ação, se tu tiver a paciência, talvez de 2 dias. Então, quando tu vai pegar um processo, tu faz a filtragem do teu cliente, de como tu vai produzir tudo aquilo, e tu vê que talvez esteja capenga aqui ou ali, chega para o cliente e fala assim, eu não vou protocolar o processo amanhã, vou protocolar o processo daqui a 1 semana, daqui a 4 dias.
Manda um e-mailzinho aí sobre isso aqui, vamos ver o que a pessoa responde. Manda um WhatsApp, vamos ver o que ela vai falar a respeito disso. Começa a produzir prova, né? Produza provas. Tem muitas... Vai trazer muita prova para o processo. Porque quando a gente discute sobre provas aqui, eu sempre brincava em sala de aula que a prova é um problema do professor de processo. Nós, no direito de família, a gente diz que tem direito. Ah, mas se eu não conseguir? Não, porque não é problema meu, é problema do professor de processo. Mas agora, quando a gente está na advocacia, quando a gente está no dia a dia, o problema é nosso. Então, queira ou não, tu ter uma produção de provas antecipada ajuda muito, até porque o tempo não volta. E às vezes, né, Douglas, tem muitas provas também que a gente pode produzir, né, não só dessa forma de e-mails e tudo mais, mas assim, a gente, por exemplo, matrícula, certidão de negativa de veículos, essas coisas. Eu já vi advogado pedir isso para o juiz, e o juiz disse, olha, isso é tipo de prova que você mesmo pode conseguir, entende? Então, assim, como o professor Douglas falou, hoje está tudo muito rápido, a quantidade de processos, principalmente com a pandemia, aumentou. Então, são muitos processos para ser analisados. Nós temos que facilitar a vida do juízo, né? Então, até com relação à petição, ser sucinto, técnico, ninguém mais tem tempo para ler o blá, blá, blá e fazer uma petição limpa. Isso que o professor Douglas falou é o visual, né? E ter um raciocínio lógico, né? Por exemplo, uma união estável que eu quero comprovar, ou então uma alienação parental, eu faço lá no escritório uma linha do tempo. Né? Então, eu demonstro numa linha do tempo para o juiz tudo quando aconteceu os fatos, porque quem quer realmente descobrir a verdade, olha o processo, se acostou prova, está lá. Entende? Então, assim, já peguei processo de alienação parental em que a pessoa ia ser condenada, né? O pai ia ser condenado por estupro de vulnerável da filha, e eu olhei o processo e eu falei, isso daqui é alienação parental, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Peguei o processo, fiz uma linha do tempo, quando a genitora ingressou, quando o genitor pediu a guarda compartilhada, ela começou a vir com as denúncias de abuso contra a filha, entende? Então, assim, destrinchei todo o processo e desenhei, né? Eu fui contratada pelo genitor depois, porque ele ia ser condenado, né? E aí... eu fui ver as alegações finais do advogado simplesmente jogando para o juiz para ele analisar. Então, assim, isso foi pedido uma vista, uma desembargadora pediu a vista e a gente conseguiu, mas por pouco ele seria condenado. Então, assim, o advogado que realmente quer descobrir a verdade, que quer realmente fazer a diferença, né, para o seu cliente, e ele vai conseguir. É claro que um processo desse demora um tempo, né, para a gente analisar, é um trabalho minucioso, é o que eu falo, assim, eu só advogo em família e sucessões, a minha advocacia ela é artesanal, né, Douglas? O que eu faço para um cliente eu não faço para outro. É tudo muito artesanal, eu não faço 10 petições num dia, né? A gente não trabalha dessa forma. A gente faz, de repente, às vezes uma petição demora uma semana. Porque tudo é bem desenhado para facilitar a vida do juízo, porque além desses casos também eu vou ter outros casos. Então muitas vezes os advogados jogam as coisas assim, o juiz que veja, o juiz não vai ver, gente, entende? Então assim, o máximo que tu vais conseguir, que o juiz vá atrás de uma prova, principalmente em alimentos, é oficiar o empregador, e até isso a gente se antecipa. Quando sai o ofício, a gente mesmo pega e envia por e-mail para a fonte pagadora. Porque nós, advogados, nós temos que fazer também isso daí. Claro, eu posso ser um advogado que simplesmente senta a cadeira no meu escritório e fica esperando o processo andar. E a gente sabe qual é a velocidade que ele vai andar. Mas eu posso fazer diferente. E aí, se eu faço diferente, isso agrega valor ao meu trabalho, né? Isso justifica os meus honorários, porque o meu trabalho é diferenciado. Por isso que, a partir do momento que tu tens essa noção de processo, de prova, os outros dois temas que a gente quer abordar ainda hoje é a questão da nulidade e da desconsideração da personalidade no direito de família. O primeiro ponto é que todas as provas, como a professora Mariana trouxe bem claramente, elas são muito menos formais do que nós estávamos acostumados há 10 anos atrás. Hoje é tudo muito mais informal, é tudo mais efêmero a produção e a forma como tu vai levantar. Então, a partir dessa premissa, nós temos que pensar que no direito de família, ao contrário de outras áreas, como no direito penal, por exemplo, virtualmente não existem nulidades de provas. É muito raro tu ver uma prova ser retirada dos autos, por exemplo.
pode até contestar aquela prova, tu pode dizer que aquela prova foi alterada, ou tu vai fazer uma contraprova dizendo que aquilo ali está fora de contexto ou desatualizado, mas dificilmente tu vai ver uma prova ser retirada dos autos ou uma declaração judicial dizendo que aquela prova é nula ou não vai ser analisada ou algo dessa natureza, como tu vê em outras áreas. Como direito penal, acho que é o mais protetivo, né, nesse aspecto. Mas quando eu falo de provas no direito de família, e eu tenho essa percepção que ela acaba sendo relativizada, um exemplo clássico no direito de família, que eu tenho certeza que os colegas já passaram por isso, que é a prática de crimes de quebra de sigilos bancários, de correspondências, onde o cônjuge, que tem a senha do outro, ou porque tem o computador logado, vai lá e pega o extrato bancário, abre o e-mail. São crimes. São provas que elas nascem, teoricamente, nulas, mas tu jamais vai ver elas serem dessa maneira, porque o direito de família é assim mesmo. O direito de família é o direito de trabalho 2.0. Não é verdade? É relativizado. Até porque o contexto também é diferente. Certo? Eu posso até falar aqui sobre legitimidade. Será que eu posso alegar uma prova ilícita uma vez que meu cônjuge realmente tinha a senha? Ele tem acesso ao meu computador que está ali logado? Não é um estranho, não é uma pessoa que entrou na minha casa, invadiu e abriu. Ô Douglas, mas com relação à conversa de WhatsApp, hoje é muito fácil tu manipular também. Tu pega a foto da pessoa, vai lá, coloca o nome e aí tu faz. Sim. Então, assim, eu até utilizo e trago aqui para os doutores, para a gente também pensar em invocar o juiz nesse sentido, porque nós temos ali no CPC, no 422 e no 439, da prova documental e dos documentos eletrônicos para apresentar em juízo daí aquela prova, entende? Se realmente é ou não. Então eu impugno quando eu vejo que não tem nome, que não tem data, que não tem aquela comprovação, né? E caso, daí cabe a outra pessoa, né? Ela que apresente isso em juízo, caso seja verdade. Se eu estivesse do outro lado, eu usaria isso. Não, então eu faço essa prova. Eu já colho da forma correta, mas caso quem ainda não tenha, pode se utilizar disso de apresentar. Eu concordo com a doutora, mas... E áudio também, né? Eu entendo também que aí é um erro muito mais, eu vejo, dos juízes do que nós advogados, que é a questão da pouquíssima aplicação das litigâncias de má-fé. Isso é. Entende? Haveria uma moralização muito maior no judiciário a aplicação da litigância e de má-fé. da majoração dos honorários, né? Porque na verdade, também. Meio que tudo tem pode. Preguiça, na verdade. Pode, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Da mesma maneira que a parte que impugna uma prova, sabendo que era dela, entende? Me parece tão próximo da litigância de má-fé, que é alterar a verdade dos fatos, como a parte que manipula uma prova para mentir no processo. Está entendendo o raciocínio? Então, me parece que a ideia da boa-fé objetiva, da lisura processual, ela deveria ser reforçada pelo judiciário com a aplicação maior de litigâncias de má-fé. Eu tiro para os colegas, quando foi a última vez que vocês viram uma litigância de má-fé no processo? Eu juro para vocês que, olha, eu não me recordo do meu último processo que teve algo assim. Sabe? Então, isso, na verdade, é uma forma até de tu valorizar a produção probatória do processo. Certo? E dentro disso tudo, a gente tem que agora dar um outro salto temporal que entra, que aí realmente é um problema, que é a questão da desconsideração da personalidade no direito de família. E eu vou explicar o porquê. Porque nas outras áreas, a desconsideração da personalidade, que tu pode fazer de maneira... Hoje é muito mais simples do que antigamente, né? Tu precisa mais fazer num processo próprio, tu pode fazer de maneira incidental, dentro do próprio processo, pode até fazer através de pedidos. Embora ainda sempre se oriente a fazer num ato próprio. Até aqui na prática, né? Já falando aqui na capital, os juízes querem por incidente. Exato. Mesmo que a gente tenha também entendimento do STJ de que pode ser feito nos próprios autos. Sim, mas a gente dança conforme a música. Porque o CPC permite, está lá, expresso. Mas, ok. Só que no direito de família, quando os magistrados dão esse tipo de decisão, por mais que a gente tente o contrário, não estão de todo errado. E eu vou explicar por quê. Porque dentro do processo de família, nós temos algumas limitações teóricas
que as próprias ações impõem. Vou dar um exemplo para vocês. No divórcio, na dissolução da união estável, nos próprios alimentos, pela métrica, digamos assim, do processo, tu não pode trazer uma parte alheia a ele. Então aquela casa que está no nome do vô, aquela casa que está no nome do tio, que está no nome do laranja, que é o parente que foi lá e escondeu o patrimônio, teoricamente ela não pode participar realmente do processo de divórcio, de dissolução, porque aquela parte não é parte do processo e ela não tem como ser chamada. Porque o limite teórico do divórcio não permite que o estranho entre no processo. E ele vai ter que ter o direito de se defender. Ele vai ter que ter o direito de se defender. Então, tu fazer realmente um processo ordinário para reconhecer aquela prova, e aí, dependendo do tempo do divórcio, tem que fazer uma sobrepartilha, ou, dependendo, juntar no processo para que haja a sua partilha, não vai de todo errado. E talvez seja até mais interessante. Sabe por quê? E aí, voltamos ao início da fala. A prova desses laranjas dentro do direito de família, que é muito comum, por isso que nós falamos que o direito de família é muito direito de trabalho 2.0, porque as pessoas se confiam, às vezes até o outro já sabia mesmo que estava sendo colocado nome lá do tio, do primo, porque que precisava poder financiar o imóvel, que não tinha limite. Porque estava com o nome sujo. Nome sujo, tem milhões, as pessoas fizeram tudo ali consensualmente, sabe? Por isso que até sabe por que aconteceu. Quando eu volto lá na parte da prova, aqui tem um ponto interessante. Muitas pessoas, com exceção talvez de nós aqui do direito, elas são pessoas sérias, tá? Não é que eu estou chamando ninguém aqui de picareta, mas nós, pela nossa formação, pela nossa natureza, nós sabemos que não precisa ter medo de juiz. Nós sabemos que quando o juiz fala alguma coisa, lá dentro fala assim, vou recorrer. Tu pensa, eu concordo, vou agravar. Tu tens essa internalização rebelde por si só. As pessoas do povo, normais, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, o meu tio, que não são dessa área, para eles é diferente. Para eles, quando o juiz fala, eles falam, meu Deus do céu, eu posso ser preso se eu não pagar a pensão. Se a pessoa soubesse que entre ele não pagar a pensão e ele ser preso vai levar quase 2 anos e ainda, na hora que ele for ser preso, ele depositando ele não é mais, talvez viraria um caos, mais do que já é. Porque as pessoas acreditam que realmente, se ele não paga, eu já tive cliente ligando para mim assim, doutor, eu não consegui pagar a pensão ontem, estou morrendo de medo de ser preso. Aí, claro, eu falo, cara... Eu não conto a verdade. Eu falo, eu não conto, não, dá um jeito aí para pagar aí, porque senão vira uma bola de neve, é uma incomodação. Mas lá dentro, que assim, não vai, cara. Mas até falando da desconsideração da personalidade jurídica, né, Douglas? Só tu chamar essa pessoa para ser ouvida no judiciário, geralmente ela vai falar a verdade. Então, por isso que às vezes tu ficar brigando lá no processo pela desconsideração e tentando conseguir a anulação de determinado ato transverso, porque está no nome de uma terceira pessoa, às vezes é muito mais interessante tu entrar com uma ação própria, colocando aquela pessoa como no polo passivo do processo, porque uma coisa é tu emprestar o meu nome para o Joãozinho botar a casa. Outra coisa é tu ir lá na frente do juiz, olhar no olho do juiz e dizer, mentindo na cara do juiz, dizendo que foi tu que comprou. Isso muda. É totalmente diferente. Então, muitas vezes, tu entrar com uma ação própria para desconsiderar, para tu poder fazer aquela prova e aí juntar no teu divórcio e por aí vai, é muito mais interessante. Porque a produção probatória vai ser muito mais forte. Professora, desculpa. Não, mas falando sobre a desconsideração da personalidade jurídica, né, ela é muito comum, principalmente quando tem empresas, né? Então, a desconsideração da personalidade jurídica, nós temos que comprovar esse abuso da personalidade jurídica, ou seja, ela está sendo utilizada de forma abusiva, né? Então eu tenho que comprovar um desvio de finalidade e uma confusão patrimonial. E aí nós temos a direta e a inversa. A direta é quando eu tenho uma empresa e eu coloco as coisas no meu nome, eu sócia, né, para me esquivar de dívidas da empresa, né, de cobranças da empresa. E a inversa é o contrário. Eu, como pessoa física,
vou colocando patrimônio, o meu patrimônio pessoal, tudo em nome da empresa, para desvirtuar ou do meu casamento, ou então utilizo a conta da pessoa jurídica tão somente para que a minha não tenha nada quando vem a quebra de sigilo bancário em caso de alimentos, né? Então, a desconsideração da personalidade jurídica nesse ponto ela é muito boa, ela é fundamental, na verdade, para comprovar, ou seja, a renda, né, da pessoa, ou então para alcançar os bens que vão ser partilháveis, né? Então, mas daí tu tens que ter essa prova realmente, né? Porque ela é uma medida excepcional, digamos assim, né? Até para garantir atividade jurídica, né? Atividade econômica, a empresa, proteger os demais sócios, né? Agora, quando ela é unipessoal, por exemplo, nós já temos entendimento de que é possível fazer a quebra de sigilo bancário diretamente, bem como penhora também, né, quando ela é unipessoal, né, Douglas? Porque daí a mesma não teria que intimar outros sócios e algo nesse sentido. Falando aí entra na área de direito de empresa. Existem dois equívocos que quando a gente tenta conversar, às vezes com o magistrado e tudo mais, isso é uma coisa que eu tenho que reforçar, principalmente na área de família, porque muitas vezes o grupo que está trabalhando no teu processo, assessores, juízes, já estão muitas vezes afastados da área de empresa há um certo tempo e acaba cometendo alguns vícios que tecnicamente estão equivocados. Vou dar dois exemplos. Nas ações, por exemplo, nos processos onde existe uma firma individual, o Douglas Freitas ME, sabe? Pela própria lei, já informa que existe uma confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica, propriamente diz isso. Então, e é muito comum tu ver decisão dizendo o seguinte, não, pessoa jurídica ela é diferente da pessoa física, então nós temos que fazer essa consideração. Não, calma, a própria lei já está dizendo que haverá essa confusão patrimonial. Outro ponto são as limitadas. Quando tu tem a limitada, o próprio nome limitada, ela já vai trazer exatamente isso, porque está limitada numa cota de responsabilidade. Ou seja, até aquela tua cota, tu é responsável. Além daquela cota, que aí eu vou ter que fazer outros tipos de prova, vou fazer prova de simulação, prova de confusão patrimonial. Aí eu tenho que provar e por aí vai. Mas até aquele valor da cota, tu é responsável pela empresa, porque teoricamente a empresa tem que ter aquele valor. Então quando tu busca da empresa determinado valor que tu não alcança, tu pode sim buscar da pessoa física, aí tu faz a desconsideração e tu vai na pessoa física, dentro daquele limite. E aí, ao ver no direito de família, é sempre o contrário, né? Aqui nós vamos fazer o inverso. Ok? Aqui nós vamos fazer o inverso. Agora, embora não seja a nossa temática, mas só fazer um comentário rápido, processos. Nós vamos ter um tema de palestra nesse evento só sobre isso, mas já gostaria de fazer um gancho. Processos onde os cônjuges são sócios, ok? Os cônjuges são sócios. Lá no contrato social, bonitinho. Embora o juiz de família possa, obviamente, absorver isso como patrimônio comum do casal, o lugar mais adequado para a discussão desse fim dessa sociedade, de solução da sociedade e tudo mais, é as varas cíveis e dentro dos regramentos do direito civil. Ok? Isso já dou uma dica, porque eu tenho visto cada vez mais os juízes se atentando para isso, tá? O Ministério Público, eu acabo não citando o Ministério Público, porque o Ministério Público ele se afastou mais desse tipo de processo, né? Salvo quando tem menores, coisas dessa natureza. Então, é muito comum nós vermos os colegas advogados às vezes perdendo 1, 2, 3 anos de processo, discutindo questões que lá na sentença diz, desculpa, eu não vou julgar. Isso aqui não é comigo. Tá? Então, talvez tu migrar, a menos que tu queira provar cotas, é outra discussão, né? Mas quando eles são sócios, bonitinho, cada um já com suas cotas certinho, talvez há uma necessidade de nós pararmos, analisar o caso e levar já para a esfera civil como uma discussão como qualquer outra empresa, fazer notificação, sabe? Como se fossem estranhos, que coincidentemente são ou eram, ok? Então, isso é um ponto que a gente tem que tomar alguns cuidados dentro dessa atual dinâmica que a gente tem. Mas isso no caso de ser igual, né? A divisão da sociedade, né? Porque tudo vai depender do regime de bens também, né? Porque se caso um tiver 10 e o outro tiver 90, tu vai ter que precisar fazer uma indenização para o outro por causa da meação. Aí é uma outra discussão, concordo com a doutora. Realmente, se tiver... Aí vai ter que...
igual a depender do regime. E outro caso de prova que eu acho muito interessante a gente ressaltar aqui, né, Douglas, é com relação à prova pericial, né, que especialmente hoje em direito de família, né, em ações de guarda e convivência, nós temos aí a perícia psicossocial, né? Então é algo que já está no nosso dia a dia, quando os pais não têm quando não concordam acerca da convivência ou da guarda atinente ao filho, né? Então o juiz ele vai ter que decidir com base num estudo psicossocial, né? Com uma equipe interdisciplinar. Então hoje é feito lá o estudo social pela assistente social e também uma avaliação psicológica pela psicóloga, né? Algumas varas já têm a sua equipe ali, e outras são também nomeadas profissionais, né, nessas áreas para poder realizar esse estudo. E aí, o artigo 465 do CPC, ele disciplina acerca da prova pericial. E ali no parágrafo 1º, né, quando ele fala que o juiz vai nomear, né, a perita, a partir da nomeação, então, do perito, nós temos 15 dias, né, o advogado tem 15 dias para apresentar os quesitos, indicar assistente técnico ou até mesmo impugnar o perito, porque no parágrafo 2º, inclusive, o perito vai ter da nomeação 5 dias para apresentar o currículo dele, os honorários e se aceita o encargo, né? Então, isso aqui é muito importante, a gente sempre se atentar para saber se o profissional ele é qualificado. Eu já peguei um caso que o psicólogo era recém-formado. Então, ele não teria expertise para poder apurar o que eu queria naquela perícia, né, de uma alienação parental. Então, eu impugnei ali, ele ficou bem chateado, inclusive comigo. Tá? Ele disse que já tinha alugado, inclusive, a sala, que ele ia atender e tal. Eu disse, mas então tem que conhecer o processo primeiro, pelo Código de Processo Civil para ser perito, né? Porque eles esquecem que daí eles têm que olhar que tem um procedimento. Muitas vezes, inclusive, eles não respeitam o nosso prazo e vão marcando diretamente com os clientes, né, com os nossos clientes, a perícia. Então, eu várias vezes tenho que intervir, entrar em contato e pedir que aguarde o meu prazo processual, porque eu tenho ainda que apresentar quesitos. E sem contar que no direito de família a gente tem um problema em relação a isso. Porque o próprio Conselho de Psicologia, ele proíbe a realização do trabalho do assistente técnico com os menores. A presença, né, na verdade, eles têm uma resolução. Então tem que ter a autorização judicial, porque aí supera esse obstáculo. Então, tu já nasce cerceado do teu direito de produção de prova previsto em lei. Então, por isso que, quando porque assim, a gente está tão acostumado com a presença no direito de família do assistente social e do psicólogo, que a gente esquece que quando eles são chamados no processo, quando é litígio, eles não estão apenas como o oficial de justiça ou escrivão, sabe, aquele profissional permanente do judiciário. Ali eles estão como peritos. A gente cai a ficha quando aparece um médico, quando aparece um outro profissional que a gente não vê todo dia. Agora, quando aparece o assistente social ou psicólogo, a gente está tão acostumado à presença deles, porque isso aí já vem desde o Código de Menores, desde lá do iníciozinho dos anos 70, que a gente esquece que muitas vezes eles estão ali como peritos. E neste momento nós temos que utilizar, como a professora Maria trouxe... Não só a gente esquece, como alguns juízes acham que não são. E acham que não são, sim. Também tem isso. Tu tem que exigir as regras da perícia. Não, espera. Cadê o meu prazo de formulação para eu fazer os quesitos? Eu já tive até meus quesitos interferidos pelo juiz. Aí vai ter que ser grave. E nosso tribunal é um tribunal de vanguarda, tá? As principais decisões, as mais antigas do país sobre essa matéria, vieram do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Sabe? Anulando a prova porque não foi respeitado o prazo do advogado, não foi respeitado a abertura dos quesitos, não foi respeitada a nomeação do assistente técnico. O nosso tribunal entende cerceamento de defesa em deferir o estudo social. Claro, às vezes o cliente não tem condições, já não é um assistente técnico, ok, sabe? Tu brigar por isso, não ter um assistente técnico nomeado não adianta. Tem que ter uma certa lógica, mas pelo menos os quesitos, até para tu poder nortear, né, qual vai ser a prova a ser produzida e por aí vai. E até falando do assistente técnico, né, no artigo 474 do CPC, ele fala que o assistente técnico, o perito tem que dar acesso à perícia aos assistentes técnicos, né? Então eu só trabalho com assistente técnico, isso está no meu contrato em ação de guarda, inclusive.
o meu cliente ele é obrigado a contratar assistente técnico, porque vai uma expertise que eu não tenho, né? Não cabe a mim, apesar de que a gente sempre olha sempre os quesitos apresentados ali, né? Para saber o que eu quero daquela perícia. Então eu vou direcionar aquela perícia, né? Para não fazer aquele beabá que eles fazem e me dão aquele laudo que em cima do muro que não é nem para sim nem que não. Porque eu priorizo a criança e o adolescente no meu escritório. Então eu quero saber realmente, né? Tanto do meu cliente, da outra parte, o que é o melhor para aquela criança, né? O que nós estamos buscando ali com aquela perícia? O que eu quero descobrir? Tem alienação parental? Não tem? Esse pai ou essa mãe tem alguma síndrome? Não tem? E hoje, Douglas, que eu tenho visto na minha prática, assim, são laudos muito superficiais, né? E às vezes as pessoas acham assim, é só briguinha de pai e mãe. Gente, a maioria das vezes tá? Mas assim, nós temos casos graves. E esses casos mais graves, a gente precisa de um olhar apurado. E muitas vezes a gente ainda está enraizado na sociedade de que, não, mas o filho tem que ficar com a mãe, porque a mãe não faria isso. Porque a mãe... Então, assim, a gente vê conclusões de laudos tendenciosos, sabe? E se a gente hoje trabalha com a nossa Constituição, né, direito de igualdade entre homem e mulher, e o homem é tão capaz de criar um filho como a mulher e vice-versa, nós temos que também pleitear isso e invocar que o juízo e tanto o laudo venha nesse sentido. E até falando de uma impugnação de prova, que é muito comum também de acontecer, e que a gente já impugnou lá no escritório, no início de uma ação dessa, vir um laudo unilateral, que nem pode, porque tem ali a resolução do Conselho Federal de Psicologia 6 e 9, né? 6 e 9, que explica como que deve ser feito os documentos do psicólogo. Então, assim, se alguém junta, uma parte pega e junta um laudo no processo, eu impugnei, porque ele não pode ser laudo. O laudo é só o perito, que é de confiança do juízo, né? Agora, o psicólogo que foi contratado por uma das partes para emitir ali uma prova, dizendo que analisou a criança, que inclusive o pai é isso e aquilo, a gente pegou um laudo desse no processo nosso, produzido por uma outra colega, né, a orientação do advogado, inclusive, e a psicóloga nem tinha visto o meu cliente, nem tinha visto o pai, e emitiu opinião psicológica sobre o pai. Então, e eu ainda vou além. E fiz uma representação no CRP, porque eu faço. É expressamente proibido, não é uma interpretação, não, é expressamente proibido que psicólogo ele faça qualquer atuação em relação a menores sem a autorização do guardião, ou seja, salvo uma guarda unilateral, não pode haver qualquer contato. Não tem guarda declarada, teria que ter os dois. A guarda é compartilhada, tem que ter os dois. Só na guarda unilateral que aquele guardião tem o poder de autorizar a intervenção. E mesmo assim, existem limites técnicos e éticos sobre isso. Ou seja, vai ter que limitar o objeto de trabalho na entrevista e na relação com a criança. Não vai poder nem sequer emitir opiniões em relação ao terceiro. E apresenta um relatório. Relatório, é estudo. Relatório, esse é o verdadeiro estudo. Esse é o estudo. Não vai poder aparecer laudo. Laudo é termo técnico para a perícia. Mas, gente, o tempo agora está batendo. Gostaríamos, então, de abrir para os questionamentos. Como nós temos nós vamos ter a transmissão online deste bate-papo, eu vou repetir as perguntas de quem estiver fazendo aqui para que as pessoas do online possam escutar e entender. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de perguntar para que a gente possa... Doutor. Boa tarde. Me chamo Alexandre. Exatamente nesse último ponto que o doutor falou, a respeito da impossibilidade de fazer um laudo sem autorização de ambos, tá? Como é que ficaria esse ponto com aquele primeiro que o senhor falou, com relação às ilicitudes das provas? Essa seria uma ilícita que não seria considerada dentro do processo? Para quem talvez não tenha escutado o Dr. Alexandre, né? O Dr. Alexandre, ele perguntou sobre se houver uma produção desse tipo de prova, que é ilícita pelo próprio Conselho de Psicologia, onde um pai ou uma mãe que não tem guarda unilateral vai lá e realiza um estudo psicológico e junta nos autos, como é que vai ser em relação ao que nós falamos mais cedo sobre o direito de família ser uma coisa mais relativizada? Primeiro,
tu vai ter que solicitar a retirada do ato do processo. Porque se tu não fizer isso, ele vai ser lido, e ele vai ser utilizado, e vai ser citado provavelmente. Tem que impugnar e pedir desentranhamento. E segundo ponto, tu vai ter que ir lá no conselho fazer denúncia. Ok? Porque com a condenação, por exemplo, do profissional, ou com o simples fato de ser instaurado o processo disciplinar, tu vai ter que pegar essa instauração e juntar no processo de excelência. Lembra como a gente vai desentranhar? Pois é, olha só, até o conselho está concordando com isso. Desentranha. Porque Okay? é um desserviço, né, Douglas? É um desserviço que o profissional faz. Ali, no meu caso, ele foi no intuito de levar umas crianças daqui para outro estado, né, e a gente ficou ali, 6 meses depois a gente trouxe as crianças de volta, né, então é uma prova feita de uma forma irregular e tem que ser retirada. No nosso caso, a gente impugnou, pediu desentranhamento, ela foi retirada e nós fizemos também a representação do profissional ao Conselho aqui regional de psicologia. Assim, só para a gente encerrar mesmo, eu não estou aqui, na verdade, advogando contra o psicólogo, até porque eu acho que eles atuam de maneira brilhante nos processos de família. O CPC atual, ele evocou ainda mais a presença deles com a questão da equipe interdisciplinar, que era algo muito mais falado na academia do que na legislação. O primeiro grande passo foi lá na lei da alienação parental, e o CPC adotou isso e trouxe também essa temática, que realmente reforçou muito isso. E outra coisa, é muito comum, e aí vem um problema, esse profissional, muitas vezes, ele faz com a melhor das intenções, ele quer realmente ajudar. Eu já vi acontecer de profissional sendo disciplinado, sendo suspenso, muitas vezes, o CRP dele, e ele estava na melhor das intenções. Ele foi enganado, muitas vezes, pelo cliente que trouxe toda uma história. Ele foi enganado. E é por isso que existem questões técnicas. É por isso que existem certos rigorismos. É exatamente por isso. É porque nós estamos tratando de pessoas, e pessoas são influenciadas. E como o trabalho é um trabalho profissional, é para evitar. Tem que respeitar os limites da atuação, né? Do psicólogo, o código de ética deles mesmos, né? Exato. Então... Porque é muito diferente o raciocínio nosso da advocacia. O nosso código de ética nos exige que a gente defenda a pessoa. Claro que a gente pode abrir mão do cliente com certas regras, mas ela nos exige que a gente acredite. Mesmo que a gente não concorde, a gente tem que defender, faz parte. A nossa ética é inversa, a nossa ética tem que defender, é diferente. Ok? Já na psicologia, a ética é outra. Entende? Então, não dá para o psicólogo vir e falar, mas eu acreditei nele. Pois é, cara, mas é diferente. Aqui é um pouco diferente. Por isso tem regras, por isso tem técnicas, por isso que tu não pode fazer, tem que fazer exercícios lúdicos, não dá para fazer entrevista em certos casos, tem formas de atuação. Mas o psicólogo hoje é essencial. Sim, família, sim. Por isso que quanto mais a gente reforça essas questões técnicas, maior é a valorização do ato praticado. Porque mais seguro ele se torna. Certo? Quanto mais a gente relativizar, quanto mais a gente for no oba-oba, menos impacto vai ter, menos efeito vai ter, porque ninguém vai mais levar a sério aquele ato. E hoje, gente, ainda é muito levado a sério. Teve um estudo realizado, monográfico, na Unisul, inclusive, onde foi feito sobre o impacto, não foi da psicologia, foi do estudo social nos processos de família. E naquela monografia, a pesquisadora, né, a acadêmica que fez o levantamento, ela trouxe que mais de 70% ou 80%, agora não me lembro o número exato, dos juízes na região ali do sul, entre Ituba, Tubarão, Laguna, aquela região ali, davam a procedência da ação ou a improcedência de acordo com o estudo realizado. Tá? 80% ou 85%, era um número bem alto. E 70%, assim que era quase batendo com esse 83%, transcreviam o estudo. Então, é um tipo de prova que ela determina o resultado do processo. Só não é 100% igual ao DNA, mas ela determina o resultado do processo. Então, tu ter uma prova dessa feita de qualquer maneira é inconcebível no processo. Por isso é importante da nomeação da assistência técnica. Vocês dão de convir comigo que um profissional fiscalizando outro profissional é outro trabalho que vai ser entregue, né?
Então, essa é uma grande luta, inclusive, que a gente tem da participação do assistente técnico durante a perícia. A gente vem buscando realizar isso. É uma forma que, inclusive, a Glícia Brasil fala que, na verdade, dão acesso ao método que é utilizado, informam as entrevistas, inclusive, no CPC que eles têm que informar as datas e tudo mais, né, quais são os métodos, e dar depois o acesso aos testes aplicados, quando são aplicados, né, mas eu acho que hoje, com a tecnologia que a gente poderia muito bem fazer isso de uma forma teletransmitida, porque eu também concordo que um assistente técnico dentro de uma sala com um perito junto com uma criança realmente vai inibir aquela criança, porque é o psicólogo para buscar as informações que ele precisa criar vínculo, né? Então, com criança é muito mais difícil até do que com adulto. Então, a criança já para se soltar com o perito já é mais complicado, porque acabou de conhecer, né? Até criar esse vínculo, até se soltar, até falar o que realmente ele, né, a gente quer descobrir, digamos assim. Com outras pessoas dentro da sala olhando, realmente inibe. Só que nós precisamos ter essa fiscalização, nós precisamos olhar o que está sendo feito lá. É um cerceamento de defesa, a gente não saber, entende? Exatamente por isso, porque hoje o laudo emitido pelo perito é um fator definitivo para o juiz decidir, né? O juiz não quer decidir sozinho, então ele tem do MP um laudo, então ele vai decidir de acordo com o que foi colocado ali, tá? E muitas vezes, né, a gente tem profissional ruim em tudo quanto é área também, né? E então acho que é um cerceamento de defesa os advogados, os assistentes técnicos não terem acesso a essa prova. Então é uma busca, fica aqui essa indagação para vocês também, para a gente buscar isso de uma forma que respeite todo mundo, que assegure, mas que assegure ali a nossa participação no processo, o nosso direito àquela prova, né, o direito do nosso cliente, na verdade. Por conta do tempo, a gente não vai dar seguimento a outras perguntas, tá? Mas eu gostaria de pedir então que a professora Mariane pudesse deixar suas redes sociais, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar com ela. Melhor que Instagram, e-mail. Vou falar aqui, né? Meu Instagram é mariane.bosa, né? Meu Bosa com S, né? Bosa com S, B-O-S-A. Meu site também, marianebosa.com.br. E digo aqui que, além de todas as provas, acho que fundamental é o nosso papel como advogado, né, em direito de família e sucessões. Nós ali, ao receber o cliente, a gente já consegue barrar muitas coisas, muitos casos, economizar, inclusive, o nosso trabalho, o trabalho da outra parte, e poupar as crianças e as famílias de muitos traumas que um litígio pode causar. Então, a gente precisa também atuar de forma mais humanizada, de forma mais solidária com a família, porque a família que é a base da sociedade, e acho que o advogado é peça fundamental no auxílio das famílias, né? Principalmente nessa forma humanizada que é a nossa advocacia e é tão bela, né? Então agradeço a participação de todos também aqui, prestigiando o evento. Obrigada também, Douglas. Muito obrigado, professora.